Toda terça-feira aqui do nosso programa. Doutor Belísio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, internautas, uma satisfação imensa poder participar mais uma vez aqui do quadro e para falar de um tema bastante desafiador, né, que é falar de AVC na população idosa. O que você pode... É preocupante essa questão, por exemplo, de AVC em idosos? Marcos, os idosos eles representam a grande maioria dos pacientes vítimas de AVC. O AVC acontece principalmente nas pessoas idosas. Cerca de 60 a 80% das pessoas acima de 65 anos, eles são vítimas de AVC. Então, a cada 5 segundos, tem uma estimativa que a cada 5 segundos um AVC acontece no mundo, e uma estimativa de que 1 em cada 6 idosos sofrerão de AVC, desde pequenos AVCs até grandes AVCs. O AVC, a própria sigla, acidente vascular cerebral, ele é, na verdade, um acidente, mas um acidente que a gente pode até evitar a depender da tomada de decisões do próprio paciente, né? É onde ele pode ser de dois tipos. Ele é o AVC isquêmico, que é a famosa trombose, onde uma artéria do cérebro, um vaso do cérebro, ele obstrui, ele entope, e o sangue que iria para essa região fica represado e não vai, e aí o sangue fica sem, e o cérebro fica sem sangue, e ele tende a perder vida, perder função. Ou o contrário, uma artéria, um vaso, ele se rompe, e ali também alguma região vai ficar sem suprimento sanguíneo e vai tender a morrer essa parte do cérebro, e é uma doença que pode matar, né? Ela tem uma letalidade alta, e ela também tem a segunda maior causa de morte no mundo, para você ter ideia. E é a principal causa de incapacidade. É a principal causa de doença que deixa a pessoa inválida, incapaz. Então, tem o AVC isquêmico, representa em torno de 85%, é a grande maioria, aquele mais clássico. E o AVC hemorrágico é quando a pessoa sangra a cabeça, né? Então, tem uma alta letalidade, tem uma alta grau de incapacidades, e tem fatores de risco, por vezes modificáveis. A gente tem alguns que a gente não consegue modificar. Por exemplo, a idade, né? Eu falei que à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, elas têm um risco maior. A gente não consegue mudar a idade. A genética, os indivíduos que têm uma genética que o predispõe a ter acidente vascular cerebral, eles têm um fator de risco não modificável. Então, genética e idade a gente não pode mudar. Mas o principal fator de risco que mais pesa em qualquer cenário de isquêmico ou hemorrágico, é a hipertensão. Então, isso sim a gente consegue controlar. Hipertensão, diabetes, estresse, taxas altas de dislipidemia, colesterol alto, são fatores de risco. Tabagismo, são fatores de risco modificáveis. Então, o AVC, ele vai desde aquele idoso de alto risco, aquela pessoa que você tem que acompanhar ela para evitar dela ter um AVC, ao idoso que tem um AVC, pode ser ele de pequena monta, um infarto lacunar, pode ser um AVC maior, e você tem que abordar ele na fase aguda, aqueles sintomas de desvio da rima labial, fica com a boca torta, aqueles sintomas dele ele perder a força subitamente, ou ter uma dormência num braço, numa perna, não conseguir falar, ficar com o braço esquecido. São sintomas clássicos. Essa fase aguda a gente também tem que intervir. Cérebro tempo é cérebro, né? Se tempo é vida, tempo é cérebro. Tempo é coração, no infarto, tempo é cérebro também. Quanto mais rápido você identificar, e por isso as campanhas nacionais aí, até na televisão, de orientação à população para a identificação de um AVC estão muito presentes, porque quanto mais rápido você identificar, menor é a sequela. Lembra que é a doença que mais dá incapacidade no futuro. Então, quanto mais rápido você intervir, mais rápido você consegue reverter danos posteriores. Então, tem esse paciente que a gente tem que acompanhar ele. Paciente idoso, que tem genética, hipertenso, diabetes, que às vezes esquece de tomar o remédio da pressão, não é aderente, não faz a dieta, não faz atividade física. Esse que vai ter um AVC.
e a gente tem que manejar, ele não só é as doenças, ele é uma pessoa que a gente tem que intervir nela para que ela possa aderir e tratar rigorosamente essas doenças. Tem a fase aguda, que é o paciente a gente tem que tratar no hospital para que ele tenha, e tem a fase pós-AVC, as consequências, depois que teve o AVC, a recuperação, que essa é a mais, eu diria, a mais lenta, a que gera mais angústia, porque o tecido nervoso ele demora a se recuperar, a se regenerar. E aquela pessoa que tinha uma vida bem ativa, ela começa a ter muitas limitações. A gente tem que abordar inicialmente o risco dele não ter outro AVC. As pessoas que têm um AVC, elas têm um risco muito maior de ter outro AVC. Então a gente tem que intervir com medicamento, com algumas coisas que evitem dele ter AVC. A gente tem que tratar as sequelas, não é só a sequela motora, muitas vezes, de fazer reabilitação, fisioterapia. Isso sim é fundamental. Isso é fundamental. Não é só a fonoterapia que é fundamental, mas também aquilo que acompanha o paciente no pós-AVC. Eles têm muita depressão, eles evoluem com demência. A segunda principal causa de demência é a demência vascular. É a demência causada por AVC. As pessoas que têm AVC eles tendem a ter uma espécie de, vamos supor, um Alzheimer, só que causado pelo AVC. Então tem que tratar essa depressão, tem que manejar mais rigorosamente a hipertensão, a diabetes, tudo aquilo que fez ele ter o AVC. Às vezes tem que passar por procedimentos além dos medicamentos. Então, é esse o contínuo das pessoas idosas que têm AVC. É aquele que tem que ser acompanhado para não ter, aquele que tem que ser tratado imediatamente, e aquele que já teve, a gente tem que acompanhar ele para que ele não sofra com as complicações, que nessa fase pós-AVC é onde a gente tem, mais... o ideal era a gente ter muito mais, canalização de energia para esse paciente que não teve ainda, mas infelizmente as pessoas ainda estão em processo de absorver a educação, a orientação, os riscos, para evitar de ter. A gente recebe muito mais as pessoas que já têm o AVC e procuram preservar, reabilitar, tratar tudo aquilo que ficou como sequela. Agora, é fácil você reconhecer um AVC da pessoa idosa? Porque nem toda dormência é sinal de AVC, né, doutor? Os idosos, eles têm muitos sintomas, né? Não é fácil, né? Mas existem alguns que a gente não deve, postergar e achar que é uma coisa simples. Como, por exemplo, o clássico do AVC é um acidente, é um sintoma súbito. Ele estava bem, ele não dá aviso, ele, estou sentindo aqui uma dormênciazinha. Né? Não. Ele simplesmente perde a força do braço, fica com a boca desviada, a voz embuluada. O principal território arterial é a artéria cerebral média, que cursa exatamente com esses sintomas. É o mais comum. Mas sintomas neurológicos de alarme, Marcos, como desmaio, como uma dor de cabeça intensa que não passa a despeito de qualquer remédio. Alterações visuais, o paciente começa a ter alterações visuais, confusão mental, são sintomas de alarme. Além daqueles clássicos do AVC, que o pessoal diz, com a banda morta, ficou com a banda morta. Existem esses outros, que as pessoas que têm um risco maior, que são idosos, que têm um risco, que é hipertenso, que é diabético, ou é um ou é outro, e de uma hora para outra ela começa a ter uma confusão mental, ou desmaia, ou ela tem esses sintomas clássicos. Então, não é tão difícil reconhecer. Na verdade, sintomas de alerta em paciente idoso, eles sempre passam por confusão mental, sempre passam por um desmaio, sempre passam por uma desorientação, e no caso do AVC, com sintomas motores. Ouvindo pergunta o seguinte, quem bebe tem risco de ter AVC? Tem, o álcool é um fator de risco cardiovascular, não só para AVC, mas para infarto também. Ele, em grandes quantidades, ele é sim um fator de risco para AVC, tanto o álcool como o cigarro, principalmente. Você já responde aqui a pergunta da nossa ouvinte. Ela conta que a mãe dela tem 80 anos e nunca deixou de fumar. Ela pode ter AVC? Pode sim, ela é uma paciente de alto risco. Ela com 82 e tendo outra senhora com 82 que não fume o AVC, decidir, eu vou fazer um AVC em uma das duas, ele vai fazer na que é tabagista. Lembrar, o cigarro não só é
causa, fator de risco de AVC. Principal causa de câncer de pulmão, principal causa de câncer de intestino, câncer de boca, a principal causa não, mas é um fator de risco importante para infarto agudo do miocárdio, ele causa DPOC, enfisema, ele traz baixa qualidade de vida, então o cigarro não é só o AVC. Aliás, quem fuma tem uma série de doenças que pode contrair, né? Sem dúvida, quem fuma tem o risco de ter câncer, de ter problema no cérebro, no coração. Doutor Belísio, tem como saber se uma pessoa está com pressão alta por causa da alimentação e se tem como resolver sem precisar fazer uso de medicação para hipertensão? Bom, se tem como saber se tem a pressão alta pela alimentação? Por causa da alimentação. Na verdade, assim, hipertensão, pressão alta, ela não é uma coisa que, eu vou comer aqui mais fora da regra esse final de semana e eu vou ter a pressão alta, não. Se você tem ali 2 verificações, mais do que 14 por 9, você é, por definição, um paciente hipertenso. Se você verificou em condições adequadas essa pressão, independente de você estar comendo mais ou estar comendo menos. Sim, 2 vezes você fez isso, você é hipertenso. A primeira linha de tratamento para hipertensão é sempre as mudanças de estilo de vida, né? Que envolvem uma alimentação com baixo teor de sódio, de sal, envolvem diminuição de industrializados, um acréscimo de frutas, verduras. Então a primeira linha de tratamento é essa. E atividade física, independente de ser idoso. O idoso, ele tem nível, a gente tem alguns pacientes mais frágeis que a gente tolera níveis de pressão um pouquinho acima da meta, porque o risco deles terem queda de pressão, hipotensão, é maior do que eles a longo prazo desenvolverem problemas. Mas sim, tem muita gente hipertensa que não toma remédio, tem muita gente hipertensa que controla com essa primeira fase do tratamento, que é mudança de estilo de vida. A depender, logicamente, dos níveis que essa pressão foi verificada, é uma pressão muito alta, e o paciente com muitos fatores de risco, ele já inicia com remédio associado à mudança de estilo de vida. Mas tem sim como controlar a pressão com a alimentação. Um adendo que eu faço para os idosos é que é muito comum as pessoas tentarem controlar essa pressão com uma restrição alimentar exagerada. E nossos idosos, a gente falou no último programa sobre o risco deles desnutrirem. Então, muito cuidado quando você vai tirar o sal total, você vai tirar todo aquele alimento que seu pai ou avô, a mãe, a avó, passou a vida toda, os 80, 90 anos dele comendo, e agora ele vai ficar, ele já não tem sabor, em virtude do envelhecimento ele perde a qualidade do sabor, já tem a visão ruim e não enxerga o colorido da alimentação, o olfato também. Então tenha muito cuidado, tudo no idoso tem que ser começado devagar, continuado devagar, mas deve ser implementado. Então muito cuidado para essa restrição não desnutrir o paciente idoso. Como é que a gente consegue prevenir o AVC na terceira idade? Bom, a principal medida é atuando nos fatores de risco modificáveis, né? Não adianta a gente querer mudar a idade genética, não tem como, atuando nos fatores de risco modificáveis. Se você tem, o principal fator de risco é a hipertensão. Se você tem hipertensão, você tem que manter ela dentro dos níveis que foi planejado. A gente tem metas. Se é um paciente que é hipertenso e tem doença renal, a meta é X. Se é um paciente que só tem hipertensão e não tem nenhuma lesão em outro órgão, não tem outro fator de risco, a meta é X. Mas você tem que perseguir essa meta. Tem que tomar o remédio certinho, o remédio que é 3 vezes ao dia, ele deve ser tomado 3 vezes ao dia. Não, então eu vou tomar só de manhã e de noite. Você não consegue tomar as 3 vezes, você tem que conversar com o seu médico para ele dar um ajuste, controlar rigorosamente os fatores de risco. No caso, pressão, no caso, diabetes, no caso, dislipidemia, que é a taxa alta, parar de fumar, diminuir o consumo de álcool, iniciar uma atividade física e começar a se alimentar melhor. Isso sim, Marcos, dá muito menos trabalho. Isso sim, você consegue viver com qualidade de vida. Isso sim é mais fácil do que você, depois do AVC, ter que tomar, além de ter que tomar remédios, que a maioria fica tomando
vários medicamentos, você também tem que fazer tudo isso e ainda alguém tem que lhe auxiliar para tomar banho, para fazer sua higiene após uma ida ao banheiro, de ficar acamado. Isso sim é muito mais trabalhoso, é muito mais complicado. Algumas pessoas têm assim, não, eu não cuido, eu quero se eu morrer, eu não tô nem aí e tal. E eu digo, olha, o problema é que eles às vezes não matam, eles deixam você sofrendo o resto da vida. Então é melhor cuidar antes. Às vezes alguns têm algum síndrome lacunar, tem infarto lacunar, tem um ataque isquêmico transitório, que é uma espécie de quase AVC, entendeu? Estou avisando a você, embora eu tenha dito que o AVC não avisa, mas ele oclui uma artériazinha muito pequena, ou quer ocluir, a pessoa sente, e aí a pessoa às vezes toma um susto, realmente eu tenho, mas é muito mais valioso você fazer a prevenção do que você ter que viver a vida toda numa cama, dependendo de outros, na maioria das vezes, quando não morrem. Você deixou bem claro aí nessa questão, por exemplo, da dependência, né? É onde entra a importância de ter, por exemplo, um cuidador profissional para quem acabou tendo as sequelas de um AVC? A própria palavra dependente, né? Ela já está dizendo, depende de outras pessoas. Então, o cuidado no paciente pós-AVC, ele deve ser, na verdade, assim, multidisciplinar, né? Passa pelo cuidador, passa pelo médico que gerencia as medicações, gerencia a família, gerencia o período de exames, quais exames, pela reabilitação fisioterapêutica, quando ele tem disfagia, pelo fonoaudiólogo, pela psicologia. Então, o cuidador é peça fundamental nesse aspecto. Cuidador, a gente tem evidência, qual a diferença do cuidador profissional para o cuidador familiar? É que o cuidador profissional, ele não tem o viés de ser familiar. Então, ele, teoricamente, alguns estudos apontam que ele tem, assim, uma eficácia melhor, porque ele não é sobrecarregado, ele trabalha, descansa. Cuidador familiar, na maioria das vezes, as famílias sobrecarregam em um só cuidador. Não, fulano de tal vai cuidar e aí todas as responsabilidades em cima desse cuidador. Então ele tende a ter sobrecarga e estresse do cuidado. Então, o cuidador profissional ele tem sim um papel importante nessa reabilitação, até porque esse paciente vai precisar ser acompanhado mais de perto, ele é dependente, e vai ser acompanhado, precisar ser acompanhado não só na questão do AVC, isso é o que as pessoas às vezes esquecem. Ele vai continuar sendo um idoso com alto risco de queda, ele vai continuar sendo um idoso, provavelmente que com a demência, ele vai continuar sendo um idoso hipertenso, diabético, vai continuar sendo um idoso com risco de depressão, vai continuar sendo um idoso que requer cuidados integrais. As pessoas às vezes esquecem, não, é só cuidar aqui do AVC. Não, ele vai ter muito mais outros problemas, ou os mesmos problemas no mínimo, do que tinha antes de ter o evento, o AVC. Doutor, tenho 33 anos, sou hipertensa e obesa. Tenho risco de ter AVC? Hipertensão e obesa tem sim. Tem o principal fator de risco, né, que é a hipertensão, e a obesidade é um outro fator de risco para doenças cardiovasculares. 33 anos, muito jovem, dá tempo começar a mudar estilo de vida, né? Então, são fatores de risco não só para AVC, mas são fatores de risco para infarto, para diversas outras situações. Então, minha amiga, controle bem sua pressão, mude seu estilo de vida, saia dessa obesidade, caia para um peso normal, que o benefício isso a longo prazo, os anos de vida que você vai ganhar, não só viver assim, sem nenhuma sequela, são muitos. São anos também sem incapacidades. Não adianta viver cheio de incapacidades, né, também. É importante a gente viver muito, mas viver bem, sem incapacidades. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ela quer saber o seguinte, o AVC tem cura na pessoa idosa? Tem, em qualquer faixa etária a gente tem, se for AVC isquêmico, a gente tem um medicamento, inclusive a gente tem, no Brasil tem se difundido muitos ambientes de sala de AVC, que a gente diz, que é uma medicação que nas primeiras horas a gente faz e o trombo que oclui aquela artéria, ele pode sim ser dissolvido, vamos assim dizer. Então, nas 4,5 horas iniciais, a gente pode tratar com o medicamento na veia, num ambiente
próprio para reverter esse AVC. A gente tem também um tratamento que passa desse tempo. Pacientes que não tem condição de 4 horas e meia, a gente pode fazer uma cirurgia, uma trombectomia, vai pela artéria, vai lá e retira o trombo. Então, tem sim tratamento. A questão é limitações, acesso a esse tratamento. Como assim, uma coisa que está mais nos grandes centros, a gente não tem esse acesso de tratar, de evitar exatamente a sequela, da pessoa ficar vários anos se reabilitando. Tem sim tratamento, tem tratamento na fase antes, para você prevenir, tem tratamento na fase aguda e tem tratamento na fase após o AVC. Mas a pergunta foi cura e tem sim, se disponível o ambiente e para tratar as medicações. Porém, se procurar no tempo certo, né? Identificou, corre para o hospital. Identificou, não perca tempo, porque o tempo é cérebro. E cérebro é incapacidade, se você perdê-lo. Meu sogro teve um AVC, bebia, mas deixou. Só que agora fuma muito e toma muito café. E aí? Deixou um e começou... Esse de café causa AVC? Não é um fator de risco. Estou ficando preocupado já, viu? Não, o café ame ou odeio. Tem alguns estudos que dizem que ele melhora muitas coisas, inclusive a memória. Tem outros que dizem que ele pode aumentar a hipertensão para quem é hipertenso, ele pode aumentar a ansiedade para quem é ansioso, atrapalhar sono. Mas existe uma linha que defende aí o café. Então, ele não fez boa coisa não, viu, Marcos? Eu acho que se ele tivesse... Não tinha pra que ele teve que parar um e começar outro, né? Ele poderia muito bem ter parado a bebida e não ter inventado nenhum outro. Ele simplesmente tirou um fator de risco e colocou outro muito mais, assim, para questões de risco cardiovascular, muito mais impactante. Tem pergunta? Bom dia, Marcos Dantas. Sou Neide Costa, estou escutando o programa do Dr. Belísio e gostaria de fazer um relato. Hoje eu tenho 60 anos e há 5 anos atrás encontraram um achado médico, que eles chamam. Descobriram que eu tinha um aneurisma na comunicante anterior, um aneurisma cerebral, e aí pelo tamanho dele precisou de intervenção. Eu passei por uma cirurgia e aí eu fico me perguntando, eu preciso fazer algum acompanhamento disso? Porque durante esses 5 anos eu só voltei outra vez ao neurologista. Mas, graças a Deus, eu não tenho pressão alta, eu não tomo nenhuma medicação, não tenho diabetes, não tenho excesso de peso. Então, graças a Deus, eu me considero um paciente saudável. Mas o que é que ele pode me dizer? Eu agradeço. Obrigada. Um abraço, Neide Costa, doutor Belísio. Um aneurisma de comunicante anterior, na verdade, os AVCs hemorrágicos, aqueles que sangram, a principal causa são causas aneurismáticas, né? Chama-se aneurisma de Charcot-Bouchard. Eles é uma espécie de imagina um pneu de bicicleta com bucho. É um buchozinho que cria na artéria e aí se rompe. Então, quando é identificado antes, esse aneurisma vai lá e faz o procedimento que a ouvinte falou e você tira esse risco de ter um AVC hemorrágico. Você controlou o seu aneurisma. Ela me pergunta se não tem assim mais o que acompanhar, o que fazer. Tem sim. Paciente com 60 anos é idoso aqui no Brasil. E todo idoso ele está vulnerável a ter um envelhecimento, atender um envelhecimento não saudável, um envelhecimento não ativo. Então ele tem que ser acompanhado. A gente tem que exatamente, rotineiramente, periodicamente acompanhá-la para que a gente possa intervir exatamente para que ela não tenha doenças cardiovasculares. Se tiver, a gente identificar precoce, tratar precoce, prevenir câncer nessa faixa etária. A gente faz rastreio muito de perto de câncer, principalmente as mulheres, câncer de mama, câncer. Então, a rotina de acompanhamento numa pessoa depois de 60 anos, ela é indispensável. A gente identificar precoce, não só o câncer, não só o infarto, o AVC, mas colocar ela numa linha que previna queda mais para frente, que a gente identifique um déficit na memória, que a gente identifique alguns outros problemas que vão aparecendo com a velhice. E isso, a geriatria tem essa área de geriatria preventiva, que é exatamente colocar o paciente no caminho do envelhecimento saudável, sem que ele tenha intercorrências desse envelhecimento. Passa desde vacinação,
a observação da mobilidade, se ele tem risco de queda, se ele tem risco de fazer outro AVC, se ele tem mais alguma coisa que possa fazer para ele seguir no caminho do envelhecimento saudável. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos Dantas, e até a próxima terça, se Deus quiser. 7h55. Doutor Belísio volta na próxima terça-feira.